Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante de EFT desde 2010, onde uso essa técnica para mim, para o alívio dos meus desconfortos, mudança da minha escritura vibracional e também ajudo pessoas, desde então, aqui no Brasil e no mundo, a terem outros resultados. Então, hoje eu vou falar sobre níveis de perdão. Eu nunca fiz uma live assim, total novidade. E o mais importante é que eu vou falar desses 4 níveis. A Maria fica presa no primeiro nível, sem perceber que existem mais 3 níveis, e acredita que tá tudo ok, que tá tudo beleza, que tá tudo correto, tá? Então, também não adianta ficar só no conhecimento e não aplicar aquele conhecimento, mas o que eu quero dizer é que é importante ter essa visão e a total libertação que esses 4 níveis de perdão pode lhe propiciar. Fico muito contente com a presença de todos, agradeço os coraçõezinhos que já me mandaram, as curtidas. Os replays ficam sempre no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Lá você pode não só ver os replays das outras lives, que eu já tenho mais de 1 ano de lives, mas também podem ver por assunto, tá? As lives por assunto. Eu fiz um monte de listas de vídeos ligado a vários assuntos, e aí vocês têm essa condição de poder ver essas lives, praticar junto comigo, porque no final de cada live ou vídeo, eu sempre tenho alguma prática de EFT relacionada para que a pessoa possa curtir os primeiros resultados com a auto-aplicação de EFT junto comigo, ok? Então, eu quero dizer que é uma imensa alegria poder estar aqui, compartilhar essas informações. Eu juntei esse material por um bom tempo e posso dizer que na auto-aplicação desses 4 níveis de perdão é um ciclo completo. Tem um entendimento equivocado quem pensa que os níveis de perdão, que o perdão é ter um entendimento, está totalmente equivocado, tá? E em seguida já vou falar quais são esses 4 níveis, quais são as consequências de não trabalhar esses 4 níveis de perdão. E claro, no final nós vamos fazer uma prática de EFT. O nosso tempo, desejo que esse tempo renda muito para vocês. Essa é uma live que eu recomendo que vocês vejam mais de uma vez, para que vocês possam tirar o máximo, extrair o máximo desse material, tá? Posso ter o máximo de resultados. Então aí que nem eu estava comentando com vocês, eu fiz um estudo a respeito disso, aplicando em mim a EFT, depois somando com o conhecimento de uma instrutora minha norte-americana em EFT para riqueza, né? E aí muitas pessoas dizem assim, pô, eu não quero ficar rico, né? Mas eu quero ficar rico de leveza, de entendimento, eu quero ser rico em compaixão, em aceitação. Então, quando se fala em riqueza, não é só a questão financeira, é como a gente se relaciona com a gente mesmo, principalmente, como existe porque o perdão é ligado a um nível de compaixão que as pessoas, a maioria, não entende como é que funciona. Okay? E essa questão assim de não se perdoar, muitas pessoas até vêm a mim e dizem, eu não aceito o que o fulano fez, é uma falta de não perdoar também, é uma maneira de manifestar o não perdão, okay? E faz com que as pessoas também sintam a condição que elas tem dificuldade em seguir avante, porque tem esse passado sombrio aí, não só não esclarecido, mas as feridas relacionadas a esse passado que aconteceu, que a gente não pode negar, né? Mas que tem aí uma série de circunstâncias, tem níveis, né? Tem níveis de libertação emocional, mas a gente precisa desses 4 níveis. Se esses 4 níveis ficar impossível seguir. Claro que a gente vai precisar muita paciência, vai precisar persistência,
Se a gente estiver fazendo um trabalho de autoaplicação, que eu fiz bastante no início, continuo fazendo, mas no início eu fiz muito mais, ok? Porque as questões que eu não aceitava do meu passado eram muito intensas, eram em grande volume e quantidade. Eu mesmo perdi as contas de quantos livrinhos eu preenchi, quantos caderninhos eu preenchi. Eu gosto de escrever essas coisas em cadernos brochura, né? Que é difícil de arrancar a página, né? É difícil de tirar a informação que você registrou lá. A quantidade de bloquinhos que eu preenchi, a quantidade de cadernos brochura que eu preenchi, só das questões do meu passado, que eu não aceitava, que eu achava que era injusto, que era desconfortável, que era inadequado, ok? E eu já tinha um entendimento que só ficar na mente, só ficar percebendo que é importante perdoar, né? E que determinar mentalmente que perdoar não era suficiente, eu já tinha entendimento, ok? Mas eu queria deixar isso realmente no passado, né? E aí, uma das coisas que eu notei, assim, quando a pessoa não trabalha os 4 níveis de perdão, é que ela vai gerar autossabotagem. Porque não aceita o que aconteceu, não aceita o lado sombrio, rejeita completamente, tá? Se expor, passar novamente por vexames, por constrangimentos, por depreciações, por bullying, tá? Por maus tratos, e na questão assim quando a pessoa nunca se redimiu daquele erro que teve com você, né? Porque eu vejo muito isso acontecer nas penitenciárias, assim, nos Estados Unidos principalmente. Eles levam as pessoas que sofreram a penalidade pelo outro para ter um diálogo cara a cara, para dizer o que uma sentiu, o que a outra ainda sente, né? E isso não existe muitas vezes mais condição de ser feita. Um dos motivos é que a outra pessoa às vezes até já morreu, ou mora num lugar tão distante que não tem como se encontrar novamente com aquela pessoa, ou se perdeu total contato com ela. E aí como vai haver essa retratação, né? Como é que vai haver esse momento de botar os pingos nos is e nos jotas? Não vai haver. Então a pessoa fica nessa circunstância parado, enterrado, trancado, né? Essa tranca é um processo de autossabotagem, porque o que ela tem direito é ir avante, é ir à frente, é ter outras experiências. E aí ela fica ali, né? Até que a pessoa se redima, mas muitos até me dizem conscientemente, pô, a pessoa já morreu, o que adianta eu falar sobre isso? Mas na pessoa existe uma parte que não foi digerida, tá? Ela tem um corpo e nesse corpo está o registro de todas as vivências que ela já teve. Então, se existe o registro de todas as vivências que ela teve, hoje já se sabe pelo fio de cabelo, cientificamente, que nutrientes está faltando, em que época faltou, né? Que tipo, que estresse, quando teve o maior índice de estresse na pessoa, fica registrado no cabelo. Então, assim, como o cabelo é uma das partes do corpo, imagina todo o resto do corpo como é que tá. O resto do corpo também tem pelos, né? Mas se a gente não olhar para a questão dos pelos, cabelos, unhas, né? Você vai perceber a iridologia, que começou com uma coruja com a pata quebrada, que aparecia uma manchinha no olho da coruja, e aí depois quando curou a patinha, aquela manchinha sumiu, né? Então o corpo faz um registro desses eventos e precisa ter paciência para deixar isso fluir,
ok? Então não é uma questão de entendimento. O primeiro nível do perdão é esse que a gente entende. Eu já vou falar sobre isso. Eu quero falar mais um pouco o que acontece quando a gente não trabalha os 4 níveis de perdão, tá? Quando eu trabalho 2, trabalho 3, ok? Falta 1, falta 2, tá? Ou falta 3, que é o que falta para a maioria das pessoas, trabalhar o nível de perdão, ok? Esses níveis de perdão indispensáveis. Então, assim, falei da autossabotagem, ok? A pessoa vai fazer de tudo para ficar parada, engessada. Falei também da questão, como outra consequência de quando a gente não trabalha os 4 níveis de perdão, é que a gente vai ficar esperando que o outro se redima e isso não vai acontecer. Para alguns clientes eu tenho que dar essa notícia, isso não vai acontecer e tu vai ficar aí, nesse nível, tu vai ficar assim, nesse limbo, né? Nessa condição que vai, mas não vai, que ata, mas não ata, né? Vivendo essa tristeza, alimentando essa tristeza, que é o pior, né? E aí as pessoas, né, precisam desse trabalho nos 4 níveis de perdão para poder realmente ter a libertação emocional que tanto merece, que tanto tem direito, tá? E que é para isso que a gente está aqui, né? Então, a gente não deixa passar no passado. Volta e meia ele vem, ele circula, ele pressiona, vem as ideias, vem as imagens, vem as falas. Quando a gente vê, a gente está falando com algo que não existe. Eu já me peguei várias vezes falando dentro de casa com algo que não existe. Né? Não tá ali, não tá acontecendo, não tá existindo. Ok? E eu tenho a consciência que eu tô falando com o nada. É mais ainda, dá uma percepção da gente assim que a gente tá meio enlouquecendo, né? Como é que pode, né? Eu tô percebendo que eu tô falando com o nada, mas eu continuo falando com o nada. A pessoa não tá aqui, eu tô falando com o nada, ok? Então, a pessoa aquela que a gente passou a circunstância, né? Que teve a vivência desconfortável, traumática, tá? E que a gente não deixou pra lá, ainda que o corpo não fez essa conjuntura, porque é uma conjuntura, é mente junto com o corpo, na mesma sintonia, é que a gente tem os 4 níveis de perdão concluídos, e eu vou dar aqui em seguida as dicas, certo? De como a gente pode testar se realmente perdoa. E aí, essa libertação emocional é tudo, ok? É tudo. Se não é feito os 4 níveis, é uma libertação emocional incompleta, tá? E muitas vezes as pessoas dizem assim, pô, eu fiz um monte de trabalho sobre perdão, mas ainda as imagens não sumiram. Ainda as falas retornam. Ainda existem os desconfortos. Ainda tem o asco daquela pessoa. Ainda gostaria de que aquela situação não tivesse acontecido. Então, tudo isso fazendo com que a pessoa tenha a vida não bem aproveitada, né? A vida sem perdão, sem os 4 níveis de perdão, é uma vida não bem aproveitada, não bem vivida, não é uma vida livre, é uma vida algemada ao passado, acorrentada a coisas e circunstâncias do passado, e o presente, o aqui e o agora é o nosso ponto de existência, criação, cocriação, deliberação, ok? Que só acontece quando a gente está curou esses 4 níveis de perdão, né? Atingiu esses 4 níveis de perdão. Então, o primeiro nível de perdão, primeiro nível, já citei no início, é quando a gente fica pensando, isso que aconteceu aí tem que ficar no passado. O passado tem que ficar no passado. Ele não tá acontecendo agora. Ele não tá existindo agora. Então, a pessoa inventa 1000 justificativas com as coisas que ela já leu, as coisas que alguém contou pra ela,
o próprio interesse de não ter mais contato com aquela dor, com aquele sofrimento. Foi tão doído que é melhor ficar na mente, que é mais seguro, que não precisa sentir nada, né? E também pode representar um estado de elevação. Eu sou um ser espiritual agora, eu já perdoei todo mundo. Mas tem um teste bem simples pra gente ver, e eu já fiz isso numa live e nem falei sobre perdão. Todo mundo fez o exercício junto comigo. Ninguém disse assim, não, eu não tenho imagem nenhuma. Ninguém me disse nada disso, ok? E o interessante assim é ver, se tu chega e explica muito pra pessoa, vamos fazer um teste sobre perdão, ela já vai de cara, porque ela tá no mental, né? Ela já vai de cara e dizer assim, não, isso aí já tá no passado, Nara. E eu sempre comento, vamos fazer um teste? Vamos dar uma chance para um teste? Okay? Aí as pessoas assim meio sem graça, elas fazem o teste e elas encontram o quê? A cena de cinema com os amigos assistindo a história triste e apavorados com a história triste, ok? A história passando naquela tela de cinema e muitas vezes os amigos se debulhando em lágrimas. E quando a pessoa passa por isso, e vocês precisam ver a live que eu fiz isso, né? Tá lá no canal do YouTube. As pessoas, então, têm a real percepção de quanto aquilo tá escondido de si mesmo, que vai aparecer nos que ela confia. É tão impactante que os amigos, na cabeça dela, os amigos também teriam a mesma visão da história, né? A tribo, os amigos também fazem parte, né, da tribo, do grupo de pessoas, né, que teoricamente anda junto, pensa igual, tá? E nessa circunstância esse teste é maravilhoso. E aí a última pergunta que fica é difícil para você assistir junto com essas pessoas esse evento do passado nessa tela? Então, é importante fazer esse teste. Eu recomendo que vocês depois revejam a live que eu falo sobre isso, tá? Lá no meu canal do YouTube. Então, é o primeiro nível de perdão. Quando a pessoa está no mental, tem como testar se ela está na mente só, né? E ainda não liberou do corpo, certo? E aí, como é que fica o segundo nível de perdão? É quando eu não perdoo o outro. O primeiro nível de perdão eu não deixei a história ir, né? O segundo nível de perdão eu não deixei o outro ir. Ok? E aí a gente vai ter que ter paciência, persistência, perseverança, tá? Em deixar fluir toda essa história que você gostaria de ter dito para essa pessoa e nunca pôde dizer, na técnica do palquinho. Você fica cara a cara com a pessoa e você vai dizer tudo, até cansar. E mesmo assim, se tiver vontade de dizer mais, continua dizendo, até dar o estalo, ok? Até dar o estalo. Qual é esse estalo? Tudo serviu para me trazer até esse momento presente. Foi triste? Foi desagradável? Foi. Aconteceu, a gente não pode negar, mas serviu para nos trazer até esse momento presente, bem ou mal. Ok? Então, quando der essa sensação, Nara, eu já fiz 5.000 sequências de EFT e continuo tendo uma tremenda aversão a este homem. Então precisa fazer mais. Tem que ter paciência para fazer mais, para deixar sair tudo que está engasgado, ok? O terceiro nível de perdão é aquele que depois que a gente parou de culpar o outro pelo que aconteceu, a gente faz a seguinte pergunta e vê como é que tá esse nós. Puxa, será que não era para ter agido diferente? Se a resposta for sim, não existiu o perdão quanto a você mesmo. E é aí que a gente ativa a compaixão quando a gente passa só limpo. Que coisas devem aparecer, que frases, que expressões devem aparecer na sequência de EFT
para que a gente possa perceber que não tinha o que fazer a não ser o que foi feito da sua parte. Então você vai precisar falar muito. Eu era para ter visto no que ia dar. Eu era para ter sido mais esperto. Eu era para ter sido mais atento. Tá? Perdoar a si mesmo pelas escolhas feitas, pela ação ou pela falta de ação, ok? É um ponto indispensável. E quando a gente chega neste nível com a EFT, que é possível, ok? A gente sente um calor no tórax, que a gente fez só o que a gente pôde dentro do que a gente sabia, tá? Terceiro nível de perdão. Nosso tempo tá quase acabando, que triste. Quarto nível de perdão, e depois já vamos à sequência de EFT. Claro que entre o quarto nível e a sequência de EFT eu vou dar um oi pro pessoal que tá aí na live, né? Então, quarto nível, no menos importante. Às vezes as pessoas não entendem. Quanto a gente tem nojo de determinadas atitudes falhas nossas. É diferente de não ter agido, ok? É quando a gente se olha, vê um lado fraco nosso, um lado imperfeito nosso, atitudes nojentas. Quando a gente foi arrogante, estúpido, egoísta, o lado medroso, a verborragia, que é quando a gente fala se parar, ou quando a gente se calou, né? As questões das nossas características sombrias, aquele lado nosso que a gente não conta nem pro melhor amigo. E quando conta é porque tem uma extrema necessidade, tem uma coisa apertando, tem um pé sendo apertado muito forte. Ok? Nosso lado medroso. Tá? Nosso lado raivoso, que a gente tenta botar embaixo, né? Embaixo de uma pedra, dentro de um armário, a gente tenta trancar numa jaula, certo? Então, o bacana, assim, o exercício de EFT que nós vamos fazer vai envolver isso, tá? E eu já vou explicar como. Primeiro eu vou dar uma rica noite pessoal que tá aí na live. Que coisa boa. Olha quanta gente. Rica noite Dara. Rica noite Simônia. Eu tô vendo alguns aqui. Rica noite Vera. Rica noite Mara. Rica noite Ashish. Rica noite Narinha, rica noite Darly, sejam todos bem-vindos a essa live, é uma imensa alegria poder contar com a presença de vocês para eu compartilhar essas informações. E claro, já aproveitem e compartilhem no seu Facebook para que vocês possam passar essas informações indispensáveis a mais pessoas possam usufruir de todo esse material que eu tenho disponibilizado, normalmente segundas, quartas e sextas, 8h30 da noite, e os replays ficam lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Então agora respira fundo e solta. Então no final dessa live nós vamos fazer uma prática de EFT para trabalhar o quarto nível de perdão, tá? Primeiro nível de perdão, já fiz bastante EFT numa live específica para isso, ok? Eu vou trabalhar o quarto nível de perdão, é quando a gente vê as nossas atitudes, puxa vida, que mancada, né? É aquela atitude que a gente olha assim, meu Deus do céu, quando eu relembro dessa besteira que eu fiz, né? Dessa minha versão estúpida de ser. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser. Mas as pessoas não aceitam. Então elas botam para baixo do tapete, né? Por não aceitar que elas fazem isso. E elas acabam tendo asco, né? Nojo. Chega até a dar um arrepio em algumas pessoas, né? Ai, nós precisamos falar mesmo disso. Lembro uma vez uma cliente veio e disse assim: ai, Nara, tem certeza que nós precisamos falar mesmo disso? Aquela cara assim que tá totalmente enojada de si, né? Quando se aperta todo assim, o rosto se aperta.
Ai, vou ter que falar disso. Mas é necessário para fechar um ciclo, ok? Para a gente ter uma libertação emocional real, integral, verdadeira. Então aí, por trás de todas as nossas atitudes existem dons. Por isso que a gente tem aquela atitude, muitas vezes a gente só não está sabendo usar direito a ferramenta, é só isso. Mas, que nem eu disse, não adianta ficar no mental, tem que sentir, ok? A mente e o corpo tem que andar juntos e a gente dá o tempo necessário para as duas coisas se integrarem através da limpeza emocional, certo? Então aí, respira fundo e solta. Então agora eu quero que vocês olhem como se estivesse olhando um túnel do tempo, tá? Uma situação que depois vocês olharam para trás e disseram assim, que papelão, esse momento de explosão de raiva ou essa falsa humildade, quando fomos em algum momento egoístas e não era apropriado. Quando a gente sente repulsão completa a alguma atitude nossa. Já visualizaram a cena? É clara, é escura, tem que tipo de detalhes? Você está sozinho, tem mais pessoas nesse evento que já passou? Esse evento é do passado, mas ele não passou, né? Por isso que ele ainda tá aí e você sente esse... Eca! Minha nossa, como eu pude fazer isso? Como eu pude? Essa expressão é ótima. Como eu pude fazer isso? Como assim? Então vamos lá, direto ao topo da cabeça, porque a imagem já existe. Veja esse meu momento de atitudes desagradáveis e sombrias. Mostra como tem coisa em mim que rejeito. Atitudes em mim que quero distância. Que coisa, eu ainda sou assim. Como posso, depois de tudo que já tentei mudar? Que lado nojento e obscuro em mim. Não gosto nem de contar para os meus melhores amigos. Embaixo do braço. Porque de alguma maneira eu sei que eles vão me rejeitar, como eu me rejeito. Topo da cabeça. Triste me ver assim, com esses defeitos repulsivos. Eca. Parece que agora eu só presto atenção nisso. É imperdoável ainda ser assim. É inaceitável ainda ser assim. É inapropriado depois de toda a minha história de vida. E meus amigos vão me dar razão de eu ver essas características abomináveis em mim. Queria me ver com outros olhos, mas fica difícil. Tem aquelas histórias que comprovam que eu agi mal. Entre as sobrancelhas. Difícil aceitar que ainda tenho essa característica que me dá asco. Mas eu fico imaginando se seria possível. Mesmo com essa repulsão a essas atitudes características pessoais, eu honrar tudo o que sinto. E me permitir me apreciar mesmo assim. Sei que é difícil. Todo esse tempo para mudar e não mudo.
É muito complicado. Essa sensação que é complicado ser eu. Mas se eu pudesse me ver como eu sendo um instrutor que olha para uma criança em crescimento e treinamento, que precisa espaço para poder seguir, que precisa tempo, o tempo único dela, no ritmo que ela tem. Tudo isso para se permitir transformar. Bem ou mal, aceito que estou em crescimento. Entre as sobrancelhas, mesmo que lentamente, começo a aceitar que estou fazendo um passo por vez. E me honrar e me aceitar é uma escolha minha. Com o entendimento que possuo agora, eu começo a me apreciar, mesmo que pareça difícil. Mesmo com todos os meus reveses. Me aceitar é meu direito divino natural. E eu honro o meu ritmo completamente. Respira fundo e solta. Então, para mim foi mais uma vez uma imensa alegria poder ter vocês por aqui. Hoje falei de um assunto super delicado, que é o perdão, seus 4 níveis. Imagina fazer isso para cada evento, que libertação emocional você vai ter. Sair só do entendimento, sair de culpar o outro, sair de culpar a si e parar de se rejeitar. Okay? Se eu tivesse que resumir os 4 itens que eu expliquei, eu resumiria assim. E quero dizer que para mim é imensa alegria ter vocês por aqui. Tem nova live sexta-feira, às 8h30 da noite. Lembre-se de compartilhar, tanto no Facebook como nas suas redes sociais. Curtir, comentar, deixar sugestões para as novas lives. Tá? E quem ainda não está inscrito, se inscrever para ter sempre material de ponta que eu estou produzindo, tá? No meu canal do YouTube. Uma rica noite a todos. 4 níveis de perdão para todos e até a próxima live sexta. Tchau!